Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. E como você sabe, o Fora da Curva é transmitido pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. Também estamos transmitindo pela página da Rádio Universitária em facebook.com/99 Universitária. Lá é nosso canal principal de interação. E você pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados aqui no estúdio. Nos últimos dias, o que a gente mais escuta falar é no estrago que o coronavírus está fazendo na economia mundial. Mas no Brasil, os resultados negativos na economia são bem anteriores ao coronavírus. Em 2019, o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, foi de 1,1%, o pior índice dos últimos 3 anos. E não tem perspectiva de melhoria, porque o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já admitiu ontem que o PIB em 2020 pode ficar também na casa de 1% em meio à pandemia de coronavírus. Com ou sem coronavírus, a resposta que Guedes tem para resolver a crise econômica é sempre a mesma. O Brasil precisa fazer reformas. E agora, a bola da vez é a reforma administrativa, que vai limitar ainda mais a prestação de serviços públicos aos brasileiros. Guedes já foi ao Congresso pedir que acelerem a tramitação da reforma para conter o prejuízo econômico provocado pelo coronavírus. O governo Bolsonaro também prometeu que, aprovando a reforma da Previdência e afrouxando ainda mais as leis trabalhistas, a economia e os empregos voltariam a crescer. Mas o que cresceu mesmo foi a taxa de trabalhadores informais, que hoje ultrapassa os 40%. Todos esses resultados negativos da economia, a gente sente mesmo no bolso. Para entender melhor esse cenário econômico, o Fora da Curva desta quinta, 12 de março, convidou o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, Policarpo Lima. Seja bem-vindo, Policarpo. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eduarda. Satisfação enorme estar aqui de volta. Também convidamos Jaqueline Natal, supervisora técnica do DIESE em Pernambuco. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, é uma instituição que faz pesquisas e presta assessoria aos sindicatos brasileiros, especialmente em relação ao mercado de trabalho. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes do programa Fora da Curva. Um prazer estar novamente aqui. Prazer nosso receber vocês. Policarpo, até que ponto o coronavírus está servindo de desculpa para o pequeno índice de crescimento econômico no Brasil? Pois é, os índices de crescimento econômico vêm se mostrando muito ruins desde 2015, onde tivemos uma recessão de mais de 3%, ou seja, uma queda do produto total da economia, seguida de uma outra queda em 2016 de mais 3,5% e depois disso uma recuperação muito pequena de menos de 1% ao ano em 2017, 18, 19, em torno de 1% em média, o que não é suficiente para repor o nível de atividade econômica existente em 2014, 2013, por aí. Então, nós estamos ainda devendo uma parte razoável da produção que tínhamos lá mais para trás. E submetidos a esse processo, em boa parte, por conta de decisões de política econômica. Numa situação de crise, de baixo crescimento, normalmente o governo, o Estado, precisa intervir no sentido de criar estímulos de demanda que favoreçam o consumo, o investimento. E não é isso que a gente tem observado. O que tem sido observado é ao contrário, é Estado e governo fazendo ajuste fiscal. E ajuste fiscal, ao contrário de gerar crescimento, gera encolhimento de atividades produtivas. Ajuste fiscal é basicamente cortar gasto, né? Ajuste fiscal é basicamente cortar gasto, é equilibrar o orçamento público, é diminuir déficit
também pode se dar através de aumento de imposto, mas no caso aqui está sendo feito principalmente através de corte de gastos. E tem uma questão aí fundamental, né, gente, também, que é também com o que se corta, né? Porque uma coisa é você Exato. cortar, por exemplo, o pagamento da dívida. Outra coisa é você cortar com educação, com saúde, com Bolsa Família. E investimento, principalmente. Os cortes estão concentrados, quer dizer, o investimento governamental sofreu uma queda enorme. E o investimento é mais importante porque é um gasto que é reprodutível, que amplia cadeias produtivas, que gera repercussões maiores. Ou seja, você gasta hoje, mas aí mais na frente você tem o retorno disso. E dinamiza outras atividades. O investimento feito em um setor dinamiza vários outros. A gente tem que lembrar que um dos motivos do estrangulamento financeiro do Estado é a baixa dinâmica econômica, né? Porque a nossa arrecadação de impostos, ela é muito forte na questão do consumo e da produção, né? Os principais impostos de estados da União, dos estados e municípios, estão baseados na circulação de mercadoria, na circulação de serviços, né? Quando você tem uma desaceleração da economia, isso bate no Estado. Então, na realidade, o fato do Estado ele não gastar recursos para dinamizar a economia, para estimular investimento, pelo contrário, né? Acaba agravando o problema fiscal. Ou seja, é um tiro no pé, né? É um tiro de 12 no pé, não é um tiro pequeno no pé, né? Não é qualquer tiro. E a gente tem que lembrar que, além dele estar cortando gasto direto, ele está desmontando a estrutura de investimentos que a gente tinha. Se a gente lembrar de 2007... 2008, as estatais e os bancos públicos foram fundamentais para enfrentar a crise de 2008. E tem muita gente já comparando 2008 com 2020. Né? 2008 a gente tinha uma política econômica voltada para o crescimento interno, de ampliação do mercado no Brasil, né? De ampliação da produção, de crescimento econômico, consumo, né? Do consumo da população brasileira. Do consumo e do investimento. Você tinha uma política voltada para isso. E o programa de aceleração do crescimento foi bastante isso. E você tinha um projeto político para isso, né? Hoje não. Hoje o mantra é vamos cortar e vamos reformar, vamos reduzir o tamanho do Estado e daí nós vamos chegar num patamar onde a iniciativa privada vai entrar no lugar do Estado. Bem, a iniciativa privada é avessa a risco. Não é à toa que a gente observa esse mês a maior saída de recursos das bolsas de valores e das aplicações diretas. Por quê? A aversão a risco com coronavírus, guerra do petróleo e não sei o quê, os investidores estão indo para ativos de menos risco e estão retirando daqui, né? Então, na realidade, nós estamos apagando a fogueira da crise e jogando gasolina nessa fogueira. Nós não. O governo. Isso não é projeto de um conjunto enorme da sociedade. Aí é importante também tentar esclarecer um pouco de quem é esse projeto e a quem interessa esse ajuste fiscal ou esse corte de gastos. O que parece ser mais relevante aí é a pressão que o sistema financeiro e os aplicadores de recursos no sistema financeiro fazem para que a dívida pública tenha seu crescimento mais contido. E como é que se faz isso? Cortando gastos em outros lugares para que se tenha condições de garantir o pagamento dos juros da dívida, para que a dívida não tenha que crescer exponencialmente, ou seja, para dar mais segurança e confiança. Aí vem a história da tal da confiança, que é apregoada como a solução e a necessária e imprescindível para que haja uma retomada do crescimento. Mas aí, na verdade, é uma confiança que vai interessar diretamente aos aplicadores do sistema financeiro, a quem tem ativos aplicados em títulos públicos e em outros ativos financeiros. Quer dizer, e já é uma sangria, né, Policarpo? A gente fez um programa aqui, já esse ano, sobre a dívida pública, e era uma coisa impressionante. Fizeram um estudo em 7 anos, o que se pagou de dívida pública. Acho que era em 2007 e 2015. O que se pagou de dívida pública era, se eu não me engano, 1 trilhão e 400 bilhões que se pagou de dívida pública. Isso era 10 vezes o valor que se gastou com o SUS. Pois é. Então, se essa política econômica vai apertar ainda mais o cinto
dos gastos que atendem a maioria da população brasileira, para com isso gerar dinheiro, recursos, para atender os interesses dos investidores, que são especuladores, que investem na Bolsa e que não estão nada satisfeitos com o andamento do mercado financeiro nessa semana, por exemplo, onde é que a gente vai parar? Só para dar uma ideia de dimensões, em 2015, 2016, o governo brasileiro pagava algo como 600 bilhões de reais de juros, só de juros da dívida. Esse montante caiu para 500 bilhões e agora, com a taxa de juros bem mais baixa, ele está em torno de 380, 370 bilhões de reais. Baixou, mas ainda é muito mais significativo do que o orçamento do Ministério da Saúde, do que o orçamento do Ministério da Educação, que gira em torno de 110, 120 bilhões de reais. Ou seja, 3 vezes o orçamento da saúde, não apenas do SUS. Como você falou, é muito mais do que o do SUS. O cenário, o que me assusta é o seguinte: a gente já vem de um cenário em que a sociedade toda é sangrada para sustentar esse modelo. E num cenário recessivo, quer dizer, que já se prolonga, mas que sinaliza para uma coisa pior, quer dizer que a população vai pagar um preço ainda mais alto? Isso a gente já não tem dinheiro no bolso. É o que anuncia o programa. O ajuste é todo em cima da população, né? Eu estava vindo para cá, olhando os grupos de WhatsApp, não sei o que e tal, e notícias de jornal. Aí estava dando uma conta de que o tema do programa é muito interessante, né? Não tem dinheiro, né? Mas quem é que não tem dinheiro na nossa sociedade? Os bancos acabaram em 2019 com um crescimento pífio de 1%, de distribuir 52 bilhões de reais em dividendos. Não é o lucro dos bancos, né? São os dividendos que eles distribuem para os acionistas. Então, uma parte da sociedade está muito pequena, muito pequena mesmo, é muito pequena. Está satisfeito com essa política. O problema é que essa parte dessa sociedade tem os meios de comunicação na mão, tem parte considerável do Congresso na mão, onde se tomam decisões, apoia o atual projeto político do governo. Então, assim, a gente está numa situação bastante difícil. E, assim, a gente tem que lembrar o seguinte: dentro desse ajuste fiscal, ele corta os gastos correntes, ele corta tudo que atende à população. Esse ano, o orçamento de 2020, ele prevê uma redução de 20 bilhões para a educação, inclusive institutos federais, inclusive pesquisa. Né? Não tem recurso para pesquisa, né? Na universidade a gente não tem água. Água para beber a gente não tem. Pois é. A gente tem que lembrar que quem codificou o coronavírus, o DNA do coronavírus em 2 dias, foi uma instituição pública com servidores públicos, servidoras públicas, porque a gente também tem que lembrar do caráter misógino do governo e do projeto, né? Sim. E corta 20 bilhões na saúde. Gente, a gente está no pé de uma pandemia que está sendo desqualificada pelo principal gestor do país, não como uma firula, né, como um caso menor. Na tecnologia. Eu tenho alguns números aqui, olha. Em 2019, os gastos com saúde foram reduzidos em 4,3%, os gastos com educação caíram em 16%, os gastos com segurança pública, que é uma preocupação grande, aparente, né, dos que defendem o governo, 4,1%. Os gastos com Bolsa Família caíram 10% em 2019. Né? E a previsão para o orçamento são 20 bilhões a menos na saúde, no pé de um sistema público de saúde que não dá conta do que tem que resolver. E já em cima de corte. Quer dizer, a gente está falando de corte. Na realidade, a gente vem num ajuste importante em cima da prestação de serviço para a sociedade. Isso. Então, a sociedade vai pagar de um lado, porque o projeto vai gerar uma dificuldade das pessoas conseguirem emprego, das pessoas conseguirem renda, né? Os empregos ou as ocupações geradas são de baixa qualidade, então você já tem uma dificuldade por aí. E, por outro lado, as pessoas que vão perder vão ter mais dificuldade de acessar os serviços públicos de saúde e educação, que são os principais. E segurança pública, que foi a grande vedete do debate político, né, de 2018, e que, na realidade, é uma segurança pública que é voltada para esse segmento dominante. Porque a segurança pública
política voltada para aquisição de bens. A periferia, a população jovem negra continua do mesmo jeito, não tem política pública para isso. A polícia matando cada vez mais. A política pública para isso é política de extermínio, né? Extermínio. Então, aí a gente chega numa outra questão, que é interessante pensar, né? Quer dizer, o Estado como ausência, o Estado que não cuida e o Estado que chega reprimindo. Mas a compensação no discurso, lembrando, por exemplo, o discurso do candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, era de que era necessário cortar direitos, era necessário cortar gasto público, porque com isso viria o crescimento econômico e com o crescimento econômico as pessoas teriam emprego. Como é que está a situação do emprego e da renda dos brasileiros hoje? Eu ia recuperar um pouco uma das coisas ou algumas das coisas que o governo colocou em prática desde o golpe de 2016, né? Desde o governo Temer. Uma das coisas que o governo Temer fez e que apregoou como sendo uma medida necessária para voltar a economia a crescer foi a tal da PEC do teto de gastos, que estabeleceu um limite para os gastos públicos e que aí seria, então, a forma de criar confiança para que a economia voltasse a crescer. Então, isso hoje está implicando em estabelecimento de tetos, coisas que a gente já tinha previsto, óbvio, era óbvio que isso ia acontecer. Os cortes que estão ocorrendo hoje no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, quer dizer, estão associados com esse teto de gastos. Um teto que, não surpreendentemente, não incluiu os juros da dívida, só incluiu os gastos correntes do governo. O juro está fora. Por quê? Porque é óbvio que os juros interessam aos aplicadores, sistema financeiro e etc. Então ficaram de fora. Aí a PEC do teto, que ia gerar emprego, por enquanto não ia gerar, pelo menos era o que se dizia, né? Aí depois vem uma reforma trabalhista para, sim, aí gerar emprego. Foi feita a reforma trabalhista, se precarizou uma série de itens da consolidação da lei de trabalho e também não teve maiores impactos. Impactos absolutamente pífios. Aí depois vem, falta a reforma da Previdência. Aí agora vai ter crescimento. Agora vai. Crescimento com a reforma da Previdência é imprescindível. Então, fez a reforma da Previdência. Nada mudou, até porque a reforma da Previdência, se tiver impacto, é a médio e longo prazo. Mas aí agora, não, é porque não foi feito todo o contexto de reformas. As reformas precisam ser complementadas. Então, temos que fazer uma reforma tributária e uma reforma administrativa, que vão, no fundo, botar mais água no mesmo moinho, ou seja, cortar mais gastos, garantir que o governo tenha dinheiro para evitar o crescimento da dívida. Vai tirar dinheiro de um canto para não ameaçar a confiança dos investidores. No fundo é isso. Então, por isso que a economia não cresce, por isso que falta dinheiro. E por que não funciona? Eu tenho que provocar, porque a gente conversou tanto, eu fui para a rua, eu pessoalmente, mas o movimento sindical, o movimento social foi para a rua contra a emenda 95, dizendo não vai dar certo, por quê? Porque os gastos cortados vão ser no atendimento direto à necessidade da população. Não mexe na principal conta. Se a gente pegar o orçamento público, né, eu sei que às vezes é complexo, é complexo e não é. Se você pensar num orçamento que é um conjunto de despesa e receita. Se pegar as despesas do governo, a maior parcela é o pagamento de juros e rolagem da dívida pública. É 38% a 40%, dependendo da taxa de juros, mas é 38% a 40%. Quando você vai para a Previdência era 20%. Não se mexe em 38%, 40% do gasto, e aí vamos qualificar que gasto é esse? É um gasto que não gera emprego, é um gasto que não atende a população na saúde, não atende na educação, não atende na segurança pública, não atende na assistência social. Ele gira um montante de dinheiro ali que atende a um conjunto pequeno, 6% das famílias brasileiras no máximo, segundo Márcio Postman, há muitos anos atrás. Então, nós temos
vamos arredondar, 40% do gasto do governo, ele alimenta a renda de 6% das famílias brasileiras. As outras 94% das famílias brasileiras, eles estão atendidos pelo que está sendo cortado pela emenda 95. Então, começa por aí. Esse desmonte feito, estava dito lá na emenda 95 quem é que ia pagar o ajuste. Né? Aí tá, não satisfeito com a emenda 95, vamos para a reforma trabalhista. É muito caro contratar no Brasil. Eu acho que a gente tem que lembrar que dos anos 2000, no início dos anos 2000, com os projetos de investimento que foram realizados no Brasil, a gente teve aumento do emprego e aumento de emprego formal. Foi quem aumentou. Quando você olha para as estatísticas, né? Com carteira de trabalho assinada, que faz uma diferença grande. E não faz só a diferença grande porque a pessoa acessa a previdência, não. Quando você vai para a renda, para a estatística da renda da pessoa com carteira de trabalho assinada maior, né? E sem carteira de trabalho assinada, a renda das pessoas com carteira é maior. Então isso desmistifica um pouco. Se eu pago mais para ter um empregado com carteira, como é que ele ganha mais e quem não tem carteira eu não compenso? Né? Assim, tem uma certa hipocrisia. E vamos para a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela desmontou o sistema de relações de trabalho no Brasil. Desmontou como? Ela permitiu vários tipos de contratação de baixa qualidade, ela permite de remuneração menor, ela desmontou a representação sindical, prejudicou fortemente, porque extinguiu o imposto obrigatório que sustentava uma estrutura sindical. E lembrar que a estrutura sindical, com todas as críticas que possa ter, é quem defende os interesses da classe trabalhadora, né? E desmontou a justiça do trabalho e fragilizou a negociação. Então, o que ela disse que ia fazer, ela fez, tudo aconteceu ao contrário. E eu lembro do Meirelles falando, né, tem que fazer a reforma trabalhista, o Meirelles nem era ministro do Trabalho, tem que fazer a reforma trabalhista que vão ser gerados 6 milhões de postos de trabalho. Vai para as estatísticas. 6 milhões. As promessas são de a reforma, isso está escrito em jornais, assim, capa de jornal, 6 milhões. E ele dizia 6 milhões de postos de trabalho formais, ele não, 6 milhões, não, porque nesse projeto, a partir do golpe, não tem essa qualificação. Para um projeto desenvolvimentista, a qualidade do mercado de trabalho que você gera é importante porque ela gera demanda. Se eu ganho mais e se eu tenho um emprego com carteira, eu tenho capacidade de pegar crédito com mais facilidade. Mas para um projeto neoliberal isso não tem a menor importância. O projeto neoliberal, ele gira o dinheiro no sistema financeiro, ele não gira o dinheiro no consumo e no serviço. Para ele, tanto faz, porque você não está girando a economia para os 94% das famílias, você está girando a economia para 6%. Então, tanto faz como tanto fez. Então, veja, o que é que está gerando também, em parte, nós estamos tendo um declínio do salário médio depois que essa recessão se instalou e depois desse crescimento baixo. Vocês têm esses números? Os dados do Brasil são assim de um leve declínio, mas, por exemplo, o Jaqueline está com os dados aqui para o estado de Pernambuco, onde houve uma queda mais acentuada em algumas situações. Mas há uma estagnação ou uma leve queda. E o que é que causa isso? Em geral, isso é causado porque há um desemprego crescente, ou, se não crescente, mas um desemprego muito alto. Se a gente leva em conta que essa taxa de desemprego já foi de 13,5%, 14%, caiu para 12%, mas ainda é muito alto. Então, tem muita gente procurando emprego e o salário tende a cair. Uma das coisas que provocou, né, a insatisfação dos empresários com o governo Lula e Dilma, com os governos Lula e Dilma, foi a política salarial, que aumentou um pouco os ganhos dos trabalhadores. Isso estaria gerando conflito entre lucros e salários. Então, para tentar desarmar essa política salarial, aí se entra com um processo recessivo, sobra empregado no mercado, salários, se não caem muito, mas estabilizam num patamar mais baixo, e aí vão sendo feitas as reformas. Reforma trabalhista, para reduzir os custos da contratação, e agora a outra reforma da Previdência, que tem também um impacto nesse aspecto, porque vai deixar mais gente no mercado de trabalho por mais tempo. As pessoas vão demorar muito mais para se aposentar.
Então vão ficar por mais tempo procurando emprego, o que também tende a pressionar os salários, né, para a estabilidade ou até para baixa. Eu acho que tem um elemento também importante que Policarpo chama a atenção, é que para além da questão da gente ter estabilizado numa taxa mais alta de desemprego, a gente chegou a ter em determinados trimestres 4 a 5% de taxa de desocupação a nível nacional. O Nordeste, a região Norte e Nordeste tende a ser maior, que são mercados mais desestruturados, tem uma participação menor no PIB, tem uma dinâmica econômica menor. Então, Pernambuco já chegou a ter taxas de desemprego de 9%, ou de 9%, 10%. Mas o que chama atenção as taxas de desemprego estão num patamar, até reduzindo, né? Porque a gente já teve 12, 13, Pernambuco já chegou a 17, hoje está menor, está aqui em 13, reduzindo com base 14. na informalidade. Agora, quando você vai para dentro dos indicadores, como é que está o movimento, a qualidade do que está sendo gerado, né? Você olhar só para Pernambuco, tem um dado que é importante. O desemprego reduz de 15,5% para 14,5%, que é uma redução grande do final do ano passado para o final de 2019. No entanto, o número de pessoas que estão procurando emprego reduziu. As pessoas desistiram. As pessoas desistiram. Aí falar, a gente volta a ter uma conversa que era da década de 90, viu, Maria Eduarda? A gente falava muito com isso, com a pesquisa de emprego e desemprego. Um dos indicadores de mercado de trabalho chama-se taxa de participação, ou seja, a quantidade de pessoas que têm 10 anos e mais para o trabalho, né, estão aptas para o trabalho, entre aspas, mas é um conceito estatístico, e as que de fato estão pressionando o mercado de trabalho. Entre o governo Lula e Dilma, eu vou pedir licença aqui porque o Policarpo falou e eu vou categorizar isso que foi projeto, essa taxa de participação caiu. As pessoas deixaram de procurar emprego na época que tinha emprego. Por quê? Principalmente porque os jovens foram estudar para se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Hoje, em Pernambuco, essa taxa de participação está caindo de novo. Mas quando você olha, poxa, mas uma taxa de desemprego maior, não tem emprego, como é que as pessoas não estão indo procurar? A gente tem que lembrar que tem custo, procura de trabalho tem custo. E entra a questão da estratégia de sustento de uma família. Se eu vou gastar 2 passagens, né, para procurar um emprego, gastar dinheiro para tirar cópia de um currículo, tomar um lanche quando não levar, tomar uma água, esse dinheiro pode ser revertido para a alimentação da família. E aí nós estamos falando do básico. Por quê? Porque quando o desalento só... é grande, quando você não tem expectativa de que vai achar emprego, é melhor poupar. Você não vai gastar um recurso que serve para a reprodução da tua família. Essa conta é básica da estratégia de sobrevivência. E tem que lembrar o seguinte, a taxa de desemprego está caindo, mas as taxas a proporção de pessoas que estão desempregadas por um prazo mais longo está aumentando. Tá? Então, as pessoas estão desistindo por um lado porque estão vendo que elas não conseguem num tempo e elas vão deixando e vão agregando na sua organização familiar ou na organização da sua comunidade para não ter essa despesa. Porque Então, elas não têm perspectiva. Então, essa pessoa que deixa de procurar, ela deixa de contar no índice de desempregado, é isso? Ela sai da taxa de desemprego, exatamente. Então fica maquiando um pouco a taxa. O que é a pessoa desempregada? É a pessoa que está efetivamente procurando emprego nos 30 dias ou nos 12 meses anteriores teve procura de emprego. Se eu não procuro emprego, eu não estou desempregado. Não estou desempregado. E só para isso é um elemento importante. Complementar esse ponto. Como é que isso está se relacionando? Porque uma das coisas que a gente tem visto tem sido dito que o crescimento do número de pessoas ocupadas, que houve, o pequeno crescimento do número de pessoas ocupadas que houve recentemente, está associado ao crescimento da informalidade. Quer dizer, o efeito da perda de direitos trabalhistas ou da flexibilização, o nome bonito é sempre esse, a flexibilização das leis trabalhistas, né? Tem sempre um nome bonito nesses projetos. Vem de par com a informalidade, com a precarização do trabalho. Como é que vocês têm enxergado esse processo? Acho que isso está ligado com o que eu estava falando da estratégia de sobrevivência, né? Eu acho que ainda é da perspectiva de muitas pessoas procurar um emprego que tenha uma certa durabilidade, que tenha uma certa proteção. Não tem, vai tu mesmo. Então, se eu não consigo um trabalho no que eu me formei ou no que eu trabalhava, eu vou ser, por exemplo, um trabalhador de aplicativo, que é onde tem espaço para gerar renda para sustentar
a contribuir com o sustento da minha família. A gente tem um número, para você ter uma ideia, nós construímos a categoria de emprego desprotegido, que é... O que é o emprego desprotegido? É o emprego empregado sem carteira de trabalho assinada, trabalhadora doméstica sem carteira de trabalho assinada, autônomo sem CNPJ, que é a grande maioria dos autônomos, né, o tal do conta própria sem CNPJ, e trabalhador familiar, aquela pessoa que ajuda num negócio de família. Para você ter uma ideia, e por outro lado, o trabalho protegido, que é o com carteira, com registro, com proteção social. Pra você ter uma ideia, um dado que eu tenho aqui, terceiro trimestre de 2019, você tinha 34.815.000 trabalhadores protegidos. 35 milhões de trabalhadores protegidos, contra 43 milhões de trabalhadores desprotegidos. É isso. Aí, vamos lá, isso enorme, nós temos 7 milhões. Agora, além dessa diferença, ela está abrindo a boca. Está aumentando o número de trabalhadores desprotegidos e está reduzindo o número de trabalhadores protegidos. Isso, do ponto de vista macroeconômico, isso tem um efeito de médio e longo prazo complicado que nós já estamos vivendo, porque esse movimento não é de agora, que é a baixa capacidade que a nossa demanda tem de gerar a economia, porque as pessoas estão se empregando, mas estão se empregando por uma remuneração menor e uma capacidade de endividamento menor, que foi super importante nos anos de 2000, no início dos anos 2000. Então, assim, por mais que elas consigam emprego, elas não conseguem girar a economia, a roda da economia, como giravam antes. Não conseguem gerar demanda para a indústria, por sua vez a indústria não consegue gerar posto de trabalho, de qualidade e assim sucessivamente. Exatamente, essa questão aí é importantíssima, você chamou a atenção. A tendência da estagnação do consumo, que é um dos itens mais importantes do produto interno bruto. Eu não estou nem falando do investimento. O investimento ocorre quando o consumo, a demanda está crescendo, quando as famílias estão consumindo mais, aí os empresários investem para atender essa demanda que está crescendo. Então, não está crescendo o investimento, ao contrário, está até caindo. E o consumo, que podia ser um elemento dinâmico, também não está crescendo, porque o desemprego está muito alto, as pessoas que têm emprego ou renda não se arriscam em gastar, em comprar itens recorrendo a crédito, etc., porque ficam com medo de perder o emprego. Essa situação desestimula a demanda e torna a retomada do crescimento mais difícil, porque nesse contexto, nem o investimento retoma, nem a demanda do consumo. E aí, como é que sai desse círculo vicioso? Só se sai se tiver intervenção estatal com políticas de estímulo de demanda. A gente volta no segundo bloco para pensar justamente esses horizontes de saída, a questão do prognóstico, não é? Fora da Curva de hoje vai para um rápido intervalo e volta já, discutindo como o cenário econômico hoje no Brasil tem um impacto direto no seu bolso. Nós estamos hoje no estúdio com o professor de Economia da UFPE, Policarpo Lima, e com a supervisora técnica do Diese em Pernambuco, Jaqueline Natal. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. Todo sábado às 19 horas.
Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Dicionário da Música. As vidas e as obras dos nomes da música nacional e internacional, todos os domingos, às 3 da tarde, com a apresentação de Rodrigo Mesquita, aqui na Universitária AM e FM. O Brasil é o 5º país do mundo com maior número de acidentes. Somente em 2016 foram registradas mais de 37 mil mortes no trânsito. Mais da metade dos acidentes são causados pela negligência ou imprudência dos motoristas. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Na França, aqui também. Então, Fora da Curva está de volta, o programa está de volta. A gente está discutindo hoje como o cenário econômico tem um impacto direto no seu bolso. Nossa conversa é com Policarpo Lima, professor de Economia da UFPE, e com Jaqueline Natal, supervisora técnica do Diese em Pernambuco. A gente estava discutindo no final do bloco esse problema da precarização do trabalho, né? Como é que as pessoas podem responder a isso, né? Em primeiro lugar, como é que a gente pode pensar no cinismo do governo, dos representantes do governo, primeiro de chamar essas pessoas de empreendedoras, né? Você tem um cinismo aí, porque, no fundo, tem por trás desse discurso uma negação de uma realidade que é a realidade da precarização. E, em segundo lugar, que tipo de resposta a sociedade pode dar a esse fenômeno? A gente queria ouvir vocês um pouco sobre isso, porque, senão, a gente vai encaminhar o programa para um final muito melancólico. E aqui no Fora da Curva a gente tem tido sempre esse cuidado de ter sempre a nossa dose de realidade combinada com a nossa dose de esperança e de perspectiva. Olha, eu acho que essa questão primeiro, a precarização, ela foi construída ao longo dos últimos anos, né? Então a gente tem que lembrar que ela é um projeto de sociedade de quem está hoje fazendo a gestão dessa sociedade. Quando a gente fala em precarização, e você provocou a questão do empreendedorismo, eu queria falar só uma coisa. Empreendedorismo, ele é uma coisa bastante interessante. A Ana Cláudia, que é da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, ela teve no programa comigo, e quando a gente fala mal do empreendedorismo, ela dá um pulo que ela participou do Sebrae. Então, empreendedorismo, ele tem um contexto de inovação, de trabalho associado, ele tem todo um outro contexto. Botaram um nome muito bonito para subocupação, para trabalho precário, né, que é o tal... E hoje é muito materializado na questão do trabalhador e trabalhadora para o aplicativo, que é uma verdadeira epidemia. Os jovens hoje, eles estão voltados para esse mercado, né? O que surgiu como alternativa de complementação de renda de pessoas que tinham trabalho e tinham disponibilidade, hoje é o trabalho principal de muitas pessoas, né? E esse trabalho é um trabalho relevante, um trabalho importante. A gente não pode desqualificar as pessoas que estão ali na luta pela sobrevivência, mas eu fico imaginando um jovem, os nossos filhos, né? E aí vamos olhar para isso, né? Se a gente colocar nessa categoria, talvez a sociedade enxergue isso melhor, trabalhando em cima de uma bicicleta que muitas vezes ele não tem a propriedade, é alugada, com um recipiente nas costas normalmente pesado, que é de um outro aplicativo, atendendo um fornecedor que ele não tem a menor relação, né? E servindo a um cliente que ele também não tem a menor relação. Essa pessoa quando adoece também não tem direito. Essa pessoa está absolutamente ao léu. Por quê? Se ele se acidentar, o dono da bicicleta não responde, o dono do aplicativo não responde, o fornecedor não responde, e quem recebeu a mercadoria não responde. Essa pessoa está onde na sociedade? Né? E assim, mas um acidente é acidente, né? Uma pessoa andando de bicicleta nas ruas do Recife, ela está absolutamente sujeita a muitos acidentes. Então, não são só trabalhos precários do ponto de vista da remuneração, de não ter proteção social. Risco à são trabalhos que têm risco. Física, né? A sanidade são trabalhos física. De maior risco,
né? E as pessoas, os nossos jovens, principalmente, estão sendo colocados nesse mercado como alternativa. E estão chamando isso de empreendedorismo. E pior, as pessoas, não, essa pessoa é uma pessoa de fibra, é um monstro, exaltando uma coisa que é uma tragédia. O que essa pessoa está levando para o seu futuro? O que ela está construindo? Aí Policarpo falou da questão da aposentadoria. Essa pessoa não vai se aposentar nunca, porque ela não consegue complementar o mínimo por mais que ela tenha CNPJ, ela não consegue complementar a contribuição mínima, não consegue completar a contribuição mínima. Então ela está na sociedade. Eternamente no mercado de Qual trabalho. Qual é a perspectiva? Que país que a gente quer construir a partir dessa plataforma de trabalho? Isso é importante. E engraçado que isso está mascarando os indicadores de mercado de trabalho. Quando a gente olha, voltando para os indicadores de mercado de trabalho, está reduzindo a taxa de desemprego, está aumentando a ocupação. Quando você vai para dentro do aumento da ocupação, o que mais tem aumentado os trabalhadores de conta própria, aqueles MEI, né? Com CNPJ, porque os próprios aplicativos, em decorrência das decisões judiciais fora do Brasil e já no Brasil, eles estão exigindo que quem adere ao sistema tenha um CNPJ, para ele garantir a independência. Bem, então essa pessoa, além de tudo, ter baixa renda e por aí vai, ela hoje é um formalizado que tem que contribuir, então ela tem que gerar renda para essa contribuição. E a renda que ela gera é baixa. Então isso é uma coisa que a gente tem que discutir enquanto projeto, né? O que é? É isso que a gente quer para o nosso país, que ele se transforme num grande mercado de plataforma? Né? Então, eu acho que isso é importante a gente refletir sobre isso. Levantando essa questão é fundamental. Qual é a expectativa que tem a juventude que está aí, que vai fazer o quê? Essa questão, eu assisti recentemente um filme chamado Você Não Estava Aqui, que trata dessa questão de forma extremamente crua e nua. Eu recomendo bastante para quem quiser entender minimamente essa problemática do indivíduo que fica submetido a esse sistema de trabalho, onde ele não tem absolutamente nenhum direito e só tem obrigações. Se não fizer isso, tem uma multa. Se ele fizer aquilo, se precisar ir para a escola ver o filho, não pode, tem que arrumar um substituto. Quer dizer, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. E aí eu queria retomar também um pouco da sua alusão aos cinismos. Eu acho que um dos cinismos é esse, é de transferir para o indivíduo a culpa por ele não ter sucesso. Quer dizer, você não consegue, é possível crescer, é possível melhorar de vida, tudo depende de você. Então, se você não consegue, é porque você é incapaz. Quer dizer, esse discurso está sendo reproduzido e está pegando. Muita gente acha mesmo isso. Há quem diga que é o que está por trás da ideia de empregabilidade, né? Você diz que a empregabilidade, como se a empregabilidade fosse um atributo da pessoa. Exatamente. Então, ou você tem empregabilidade ou você não tem empregabilidade. Então, se você não está empregado, a responsabilidade é sua. A culpa é sua. É porque lhe falta alguma coisa. Você não consegue, porque você não faz as coisas que tem que fazer. Fulaninho faz aí, ele é bem sucedido, ele fez. É por isso que é tão importante as pessoas... É por isso que é tão importante as pessoas manterem em mente essa dimensão coletiva dos fenômenos, né? Aquilo que acomete um indivíduo frequentemente acomete a toda uma classe de indivíduos, a toda uma categoria de indivíduos. Né? Como se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, as mesmas capacidades. Você está num movimento completamente estapafúrdio. Você está num movimento de discurso, de construção de discursos para legitimar esse processo, né? A empregabilidade, isso, vocês conversando, eu me lembrei, eu sou de origem do Rio de Janeiro, e para mim é muito marcante na década de 90, lá no começo da década de 90, um concurso da Prefeitura do Rio para gari, né, para pessoas que coletam lixo na rua. E que se formou uma fila imensa na época, imensa. E quando você ia para a fila, para as pessoas fazerem a inscrição para o concurso, você tinha engenheiros, professores, historiadores, você tinha... Então, assim, que danado é esse que... Eu me lembro desse Isso foi, assim, na década... Para a gente pensar o mercado de trabalho da década de 90 era o que a gente usava. Que danado é esse que você precisa da tal da empregabilidade, você precisa ter a qualificação. E, poxa,
Você pensar que um engenheiro de uma escola pública não tem qualificação, é um negócio... A maior sinalização na nossa sociedade de qualificação é a pessoa que sai do ensino superior, fundamentalmente de escola pública, né? Como é que esse cidadão não conseguiu a entrada dele no mercado de trabalho? Tem dados bastante elementares. E tem coisas que são fundamentais. Você pode ser você pode ser a pessoa. Tem outro... Mas se você não tiver a vaga, se você não tiver o emprego sendo gerado, você não adianta. Se você tiver a oferta sendo construída, mas se não tiver a demanda do outro lado, não tem. E isso culpa as pessoas. Adianta. Isso tem tido um efeito que eu diria na autoestima das pessoas. Né? E isso está adoecendo a nossa sociedade. Nossa sociedade está se achando incapaz de ter sucesso nos padrões do que é ter sucesso nessa sociedade. Pois é, aí como é que se pode imaginar uma perspectiva de saída? Quer dizer, como é que se sai de situações de recessão, de baixo crescimento? Quer dizer, independentemente de estar havendo pandemia, coronavírus, a questão agora se agrava, porque a pandemia é um efeito que torna mais difícil a saída, a economia vai sentir. Mas as questões básicas, né, dizem respeito a você. Historicamente, quando é que se sai de um ciclo de baixa na economia? Se sai através de políticas públicas. É nessa hora que o investimento privado e a demanda de consumo não atendem, não repõem o fluxo circular da renda, como dizem os economistas. Nessa hora é preciso que o Estado entre com políticas de estímulo de demanda. E que não seja só liberar o FGTS, porque isso também tem um fôlego muito curto, né? Liberação do FGTS é uma gota d'água aí numa história que não tem efeito nenhum. Então, exatamente isso que precisa ser feito, e isso é tudo que o governo Temer e o atual governo não fazem ou não fizeram. E aí lá se vai aquela coisa da esperança, da gente querer terminar de uma forma mais otimista, também não dá. Como você diz, já fora o FGTS, nada foi feito. Até porque o que dá a entender é que o interesse não é esse. Quer dizer, retomar crescimento não é parte dos objetivos do governo Temer, nem foi do governo Temer, nem é do governo atual. O que eles estão propondo hoje é, diante dessa situação mais crítica com o coronavírus, a primeira coisa que o ministro da Economia fez foi dizer: precisamos pressionar o Congresso para fazer as reformas que faltam. O presidente disse que era uma crise mais ou menos, que não era uma crise tão grave assim. Um dia antes da OMS declarar a pandemia. Aproveitar a crise. A gente está em ótimas mãos, realmente. Aproveitar a crise para pressionar o Congresso para fazer o que é objetivo. O objetivo é fazer as reformas que eles querem antes que qualquer coisa venha a ocorrer e fique mais difícil fazer a reforma. A reforma que vai interessar a quem? A reforma administrativa que vai reduzir gastos. Reduzir gastos para quê? Para ajuste fiscal. Ajuste fiscal que é para pretensamente recuperar a confiança dos empresários. Ou seja, como é que se recupera essa confiança? Garantindo que a dívida vai ser paga, que a dívida não vai crescer. Eu acho que tem uma coisa importante que vocês lembraram, né? A gente só não teve um desempenho da economia pior porque teve uma coisa externa que foi a liberação, uma coisa que não estava na nossa dinâmica, não depende dos atores econômicos, dos agentes econômicos, né? Foi uma decisão unilateral do governo de liberar uma parcela do FGTS para as pessoas regularizarem, cada um regulariza a sua vida, fez o que quis, consumiu, isso deu um pactozinho. Eu tenho muita curiosidade de fazer a conta o que seria da nossa economia sem o recurso do FGTS. Eu acho que a gente não teria chegado a 1% de crescimento econômico. Lembrando que, além disso ter sido assim, uma injeção de oxigênio de curta duração, um tiro curto, né? Está dilapidando um fundo que é voltado para o investimento.
Então, a gente está dando na queda e no coice. A gente não está conseguindo construir, a partir dessa liberação, uma retomada do crescimento sustentada. E, por outro lado, a gente está destruindo um fundo público, que é um dos maiores, se não for o maior, um dos maiores do mundo, que justamente cria lastro para o BNDES fazer um investimento. Né? Então, a gente está matando de dois lados. Né? Isso é como se a gente estivesse consumindo a semente que a gente poderia plantar para colher mais na frente. Na questão da reforma administrativa, eu acho que Policarpo faz uma leitura muito legal, macroeconômica, do ajuste, das contas, mas a gente tem que lembrar que o que está na outra ponta da reforma administrativa são os servidores e os serviços públicos. Então, a reforma administrativa, ela tenta ajustar a conta de um lado. E qual é a cara material desse ajuste de conta? É a redução da prestação de serviço público. Sim. Tá? Esse é o outro lado da história. Está se criando recriando, revivendo na sociedade um discurso anti-servidor público. O problema da sociedade é o tamanho do Estado de servidor público. Esquecendo, por exemplo, que... Por exemplo, se bate muito na questão da estabilidade do setor servidor público. Vocês já pensaram se a cada 4 anos troca o gestor, você troca o conjunto de servidores públicos? Que caos, né? O que causa? O caos que é você tirar equipes e botar equipes. Vamos pensar na saúde, eu tenho um tratamento contínuo com determinado profissional, determinada equipe. Ah, não, mas está mudando o gestor. Vai mudar a equipe toda. Quem entra vai ter que, com toda a competência possível, vai ter que retomar tudo. Então, assim... A estabilidade do servidor público, antes de um privilégio, ela serve para manter a estabilidade da prestação de serviço público. Isso já vai ser sentido agora no tratamento do coronavírus, que o governo teve que convocar 5 mil médicos em caráter emergencial, mas isso vai ser feito de uma maneira assodada. Virou tudo caráter emergencial, né? Destrói a Previdência. Faz a reforma da Previdência, um dos efeitos da reforma da Previdência é postergar a entrada das pessoas no benefício, reduzir, por um lado. Por outro lado, quando os servidores públicos perceberam as suas perdas e o cálculo individual, se aposentaram e não tem gente para trabalhar. E aí, faz o que agora? Vamos fazer emergencialmente... Vamos tratar dessa questão emergencial. Quando não é emergencial, é estrutural. Você tem um mercado de trabalho que tem uma entrada aí. Sim. Então, tudo viram questões emergenciais. E tratadas de forma assim, imagina, você pegar na Previdência e colocar uma pessoa que não sabe para onde vai, de onde vem, o que ela vai contribuir com isso. Né? Não, até a gente teve o caso da fila do INSS, né? Não, nós estamos falando de mais de 3 milhões de pessoas e vamos lá, os benefícios de saúde, os benefícios pagos para pessoas doentes. As pessoas estão em extrema necessidade, porque elas adoeceram e não têm renda, gente. Nós estamos falando do limite humano das pessoas e está sendo tratado como... E isso entra assim, para complementar esse cenário que vocês traçaram aqui, que é... Da falta, né, de uma rede de proteção a quem não consegue se inserir nesse mercado de trabalho que está se fechando, né? Que está se fechando com pouca perspectiva de melhorar no curto prazo, no curto e no médio prazos. Porque a gente tem aí o corte no Bolsa Família, na verba do Bolsa Família, uma fila também de 1 milhão. O 13º por um lado, né, para fazer a política, mas no fundo um corte violento do outro. No Nordeste só 3% de novos benefícios, né? 75% de novos benefícios concedidos no Sul e no Sudeste, no Nordeste só 3%, o que me parece uma política claramente seletiva em relação à região. Então, do ponto de vista da vida cotidiana das pessoas, eu acho que o programa de hoje cumpriu uma função muito importante, que é mostrar que a economia tem essa dimensão cotidiana. Ela tem um rebatimento muito direto na vida das pessoas. Eu né? queria chamar a atenção para uma outra questão que tem a ver com isso, quer dizer, como é que, retomando a história, como é que sai de uma situação de crise, de recessão? Então, qual é a política econômica que está sendo adotada? Quer dizer, essa é uma responsabilidade que, no mundo todo, cabe ao governo. Quer dizer, o governo tem responsabilidade com o desempenho da economia, porque é preciso gerar minimamente emprego, renda, para as pessoas se inserirem. E, então, o que tem ocorrido? De maneira geral, a gente pode dizer, olha, essa política econômica que está aí peca por ações e por omissões. Peca por ações quando insiste no ajuste fiscal, no corte de gastos, nos cortes generalizados
do custeio e do investimento público. E peca por omissão quando não tem proposta, não tem nenhum instrumento de estímulo de demanda que permita que a economia retome o crescimento. O que são estímulos de demanda? São gastos feitos em setores de infraestrutura, estradas, portos, saúde, educação, saneamento. Quer dizer, são setores extremamente estrangulados que demandam investimentos e que o governo poderia estimular e que não é um tiro no pé do ponto de vista do ajuste fiscal. Quer dizer, a crítica que se faz a essas propostas de política de estímulo de demanda é: não, vamos jogar por terra todo um esforço de ajuste fiscal que foi feito dos últimos 5, 6 anos para cá. Na verdade, é uma estratégia que em pouco tempo vai gerar recuperação do crescimento da economia, e recuperação do crescimento da economia gera aumento de receita tributária. Portanto, recupera, é um gasto que tem retorno. Vem sob a forma de impostos, Vem né? sob a forma de imposto e tira a economia da crise. Então, é preciso entender isso. Agora, o que se faz é demonizar gasto público de qualquer jeito, porque é considerado como gastança. A palavra da moda, há 4 anos atrás, antes do impeachment, era gastança. É engraçado, né? Porque Que hoje não está mais na moda, parou, mas... Você tem todo esse discurso do Estado mas esse mínimo, discurso né? continua. É o discurso do Estado mínimo, mas não se questiona. A gente não vê na mídia essa crítica ao gasto público com a dívida pública. Pelo contrário, isso é uma coisa muito naturalizada. Mas a gente já está se aproximando do considerada nosso... obrigação, não tem nenhuma questão, nenhum questionamento. Você deve, né? Obrigação. Você deve, você tem que pagar. E a gente não sabe que dívida é essa, como é que ela foi criada, como é que ela foi gerada e se, na verdade, se o Estado brasileiro precisa mesmo. Um devedor pode chegar para o credor e dizer: olha, eu devo, não nego, pago quando puder, ou então vamos negociar as condições de pagamento. E nós que Tudo somos isso os devedores, possível. precisamos saber em que condições essa dívida foi gerada, né? Também, porque o que se discute é até que ponto o Brasil precisava, inclusive, tomar emprestado, né? Isso é tão sério que teve uma CPI na qual o Banco Central se recusou a dizer o nome dos credores da dívida pública, que deveria ser uma informação pública, ué. Se O mínimo, você tem se a gente deve, precisa saber a quem. Exatamente. Se a Em que dívida é condições, pública, pois é. quais foram Mas, os termos gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria só que vocês fizessem um comentário final e agradecer muito a presença de vocês aqui. Bem, eu vou ligar para olhar. A gente combinou de falar das perspectivas e eu acho que a gente foi... Eu já de início proponho que o Fora da Curva aumente o tempo de programa, porque eu acho que é pouco. Mas, a gente já aumentou de meia hora para 1 hora. Pois é, enfim, já foi um ganho enorme. Tá pouco, o mundo está muito complexo para discutir em 1 hora. Mas eu queria colocar para os ouvintes, como a gente trabalha muito com a questão do mercado de trabalho, com acessório ao movimento sindical, do ponto de vista das perspectivas, nós não vemos outra saída a não ser a gente disputar o projeto de país que a gente tem na nossa... Que nós queremos, né? Se a gente quer esse país que nós discutimos durante 1 hora ou se a gente quer um país melhor, porque eu acredito que esse país que a gente discutiu não é o melhor para a gente. E dizer que essa disputa de projeto, a ampliação de direitos, a melhora da qualidade de vida das pessoas na história do Brasil só se deu em ambiente democrático. Nós nunca tivemos avanços sociais em ambientes autoritários. Então, eu acho que hoje, fundamentalmente, para mim, é pressuposto para discutir um outro projeto e a melhora da qualidade de vida da população brasileira é reforçar a democracia. E para isso, eu acho que a gente tem manifestações pensadas. É importante que as pessoas digam isso, né, reafirmem isso, para mostrar para quem detém o poder de que nós não estamos satisfeitos. Senão, a gente vai continuar enriquecendo os 6% da população e vamos continuar pagando uma conta que não é nossa. Eu gostaria também de reforçar essa perspectiva preocupante que é a que a gente está vivendo hoje de chamamentos das pessoas à rua para questionar o Congresso, o Judiciário, ou seja, incitamento a um golpe. A gente está vivendo isso e é muito preocupante. Eu acho que a gente tem que se organizar no sentido de reagir a essas alusões que são claramente indicadoras de um projeto
em curso de implantar uma ditadura novamente. Quer dizer, como Jaqueline falou, acho que nas situações democráticas nós sempre temos condições de disputar projetos e de propor, né, medidas que beneficiam mais amplamente a população. Numa ditadura, essa possibilidade é absolutamente restrita. Então, a gente pode começar no dia 18, né, quarta-feira, tem uma manifestação em defesa do serviço público. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente fica por aqui. Esta foi a edição do dia 12 de março de 2020, que teve roteiro e produção de Ivana Festini. No apoio à produção, contamos com Guilherme Falcão, que também ficou nas redes sociais com Larissa Evelyn. Na divulgação, Alex Demurier e Larissa Evelyn. Os trabalhos técnicos foram de Marco da Lata. E se você está nos ouvindo pela Rádio Universitária FM, eu aproveito para convidar você para conferir também a programação de nossa rádio irmã, a Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Acompanhe também o Fora da Curva e as nossas rádios universitárias pelas redes sociais, porque a gente traz para você muita informação que você não encontra por aí. Até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.